tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista do Poliedro de Campinas e hoje eu vim te ajudar a resolver essa questão aqui. Bora lá, vamos ler a questão. Considere o equilíbrio químico que se estabelece a partir de uma solução de acetato de sódio 0,1 mol por litro em meio aquoso, sabendo que seu grau de hidrólise é 0,1%, ok? Bom, o que ele fala aí pra gente? Preencha corretamente a tabela com as concentrações dessa espécie e dessa espécie, beleza? Então, a gente vai preencher essa tabela olhando, então, para as concentrações que vão existir no início, no processo de entrar no equilíbrio até atingir o equilíbrio, ok? Vamos lá. Bom, para a gente primeiro compreender, né, como que essa hidrólise vai ocorrer, eu preciso entender que esse acetato de sódio, qual que é essa estrutura, né? A estrutura do acetato de sódio é este carinha aqui, ó, CH3COO-, né, com Na+. Então, na verdade, o acetato de sódio é este cara aqui, ok? Só que esse acetato de sódio, quando ele vai para a água, sofre a dissociação iônica, né? Porque isso é um sal. Então, eu tenho a formação desse cara aqui, que vai ser o acetato, mais o Na+, beleza? E é esse acetato, o meu reagente, que vai sofrer hidrólise, reagindo com a água e formando os produtos indicados aí para vocês. Eu tenho dificuldade de entender como esse produto é formado. Gente, esse H que tá vindo daqui, ele vem da água, tá? Lembra da estrutura da água, ó. Então, esse H que está entrando nessa parte negativa desse acetato é um H+, tá bom? E aí, quando esse H+ entrar nessa parte negativa, vai sobrar quem? Esse OH-, que vai aparecer aqui no produto também, tá bom? Então, a água se divide aí, né? A água também vai sofrer essa ionização. O H+ vai ser atraído por essa parte, certo? E o que sobrar, que no caso é o OH-, ele também vai aparecer ali no produto, beleza? Juntando esse OH- com esse H+, você consegue ver a água. Então, a minha equação de equilíbrio é essa aqui. Essa é a minha equação de hidrólise. E a partir dela, eu consigo pensar, então, como preencher essa tabela, beleza? Então, esse cara é o reagente e esses dois caras são os produtos. Sempre numa tabela, quando a gente for fazer o preenchimento, no início, lembre-se, nós temos só o reagente. Então, se ele colocou 0,1 mol por litro desse reagente, eu só tenho esse reagente, beleza? Por isso que eu coloquei 0,1 mol. Outra coisa, como que eu tenho certeza que é 0,1 mol de acetato? Bom, aí vocês precisam lembrar, quando a gente olha para o acetato de sódio, vamos fazer um rascunho aqui, né? A hora que esse cara, ele vai dissociar, para cada 1 mol, né, de acetato de sódio, vou fazer bonitinho aqui para vocês, para cada 1 mol de acetato de sódio que é colocado, ele vai formar 1 mol de acetato e 1 mol de íon sódio. Portanto, se você colocar 0,1 mol por litro de acetato de sódio, você também produz essa mesma proporção de acetato, ok? Então, eu tô te mostrando por que ao colocar 0,1 mol por litro de acetato de sódio, eu tenho também 0,1 mol por litro do íon acetato, ok? Então, essa quantidade é a quantidade que aparece no meu reagente. E lá no início, lembra-se que o início tem apenas reagente e não tem produto, por isso que o início tem 0 de produto. Mas ele fala que essa quantidade que você está colocando de reagente vai sofrer 0,1% apenas dela, vai sofrer essa hidrólise. Então, significa o seguinte, né, gente? Vamos imaginar lá. Se toda essa quantidade que eu coloquei de acetato sofresse hidrólise, ou seja, se todo acetato sofresse 100% de hidrólise, eu não teria mais esse reagente, porque eu teria apenas o quê? Produtos, significa que todo o reagente foi consumido. Mas quando ele me diz que só 0,1% vai passar por essa reação, significa que apenas 0,1% dessa quantidade desse reagente que eu coloquei vai participar da reação e vai ser consumido. Como que eu calculo essa quantidade, né, em concentração aí? Ó, seguinte, se 0,1 mol por litro seria
gasto, né, seria consumido completamente se houvesse uma dissociação, ou melhor, desculpa, se houvesse um grau de hidrólise de 100%, né, qual que vai ser então a concentração que vai ser consumida quando 0,1% de grau de ionização ocorrerá? Quando você resolve essa conta, você chega que 10 a menos 4 vai ser a quantidade de acetato que vai sofrer hidrólise. Portanto, é a quantidade de acetato que vai reagir, tá? Até coloquei aqui, ó, sofrerá hidrólise, reagirá. Então, quando você for completar a tabela, ó, dessa quantidade inicial, esta quantidade de acetato vai reagir. Então, no final, eu vou ter o quê? No equilíbrio, o 0,1 que eu coloquei, menos aquela quantidade que reagiu, que não existe mais e que virou produto. Beleza? Reparem que pela estequiometria da minha reação de hidrólise é tudo 1 para 1 para 1 para 1. Portanto, se 10 a menos 4 foi consumido deste cara, eu vou formar no produto 10 a menos 4 deste cara e 10 a menos 4 deste cara. E aí, quando eu for fazer a soma, né, gente? Lá no meu equilíbrio, eu vou ter o quê? Ó, tem que somar os valores de cada um dos produtos. Eu vou ter 10 a menos 4 e 10 a menos 4. Pronto. Completamos a tabela com os valores que eu tenho no equilíbrio. Caso você tenha tido uma dúvida de como montar essa tabela, precisa retomar nos conceitos de equilíbrio químico e de formação dessa tabelinha, que é extremamente importante, tá? Sempre no reagente eu coloco negativo porque ele está sendo consumido. Sempre no produto positivo porque ele está sendo formado, tá bom? E nesse reage-forma eu preciso respeitar a proporção que vem da reação química, tá? Agora que eu já respondi a letra A, eu consigo responder a letra B. Por quê? Porque ele fala para você, né? A gente já acabou de descobrir, na verdade, quais são os valores do equilíbrio. E para encontrar o K, eu preciso saber dos valores do equilíbrio, ok? E ele pede o valor da constante da hidrólise, tá? Então, como você vai fazer isso? Lembre-se que a constante é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ok? Então, a hora que a gente for olhar para esses caras, tem que tomar um cuidado. Por quê? Nos meus reagentes eu tenho água, mas lembra que a água não vai entrar no cálculo do K. Por quê? Porque essa água, ela vai ter um valor constante, não vai estar alterando nesse processo, né? Então, ela não vai entrar aí nas discussões, ok? Além disso, ele fala isso para você, ó, considere constante a concentração da água. Então, ao falar isso, ele fala assim, olha, eu sei que os produtos, né, ok, tem OH- e esse carinha aqui, coloquei os produtos aqui. Mas na hora de você montar o K, não coloca água nos reagentes, tá? Por quê? Você vai colocar só o acetato. Você não vai colocar água nos reagentes porque essa água é constante a concentração dela. Então, a gente coloca só o reagente, né? Perdão. Só esse cara aqui, não colocamos a água. Beleza? A gente vai resolver essa conta porque a gente já sabe a concentração de tudo. Então, vai ficar em quê? 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4. Lembre-se que aqui está elevado a 1, aqui elevado a 1 e aqui elevado a 1, por causa dos coeficientes da reação. Tudo isso aqui dividido pela concentração do meu reagente. Gente, só que aqui tem que pensar numa coisa. Pegar o 0,1 e subtrair 10 a menos 4, gente, esse 10 a menos 4 é um valor muito pequeno. É tipo pegar um elefante de 1 tonelada e colocar ele numa balança e adicionar um fio de cabelo. Esse fio de cabelo não vai fazer diferença na massa final. Aqui é a mesma coisa, eu estou subtraindo, né, um valor tão pequenininho se comparado a esse, que eu posso dizer praticamente que no final a concentração praticamente não muda, tá bom? Ao resolver essa conta, você vai chegar num valor de K igual 10 a menos 7, ok? E essa aqui vai ser a resposta. Espero ter te ajudado. Novamente, se ficou um pouco ainda complicado de entender a construção dessa tabela, revise os conceitos de equilíbrio químico, ok? Até mais e bons estudos!